Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E o nosso curso de projeção astral e clarividência em maio, que você não pode perder, né? Vai ser lá no sítio São Damião, lugar muito bom, maravilhoso lugar, muita energia imanente, aquela turma toda muito acolhedora para você participar do projeto que a gente tem, que o SEC, a ideia do SEC é uma ideia de crescimento, de evolução humana, de a gente sair de todas essas malhas emocionais que nos atrapalham tanto, né? Então, é um pessoal que trabalha para crescer, para ser melhor. E você vem e trabalha junto, né, porque nós precisamos transformar esse mundo num mundo saudável, ok? Então, falei duas coisas, hein? O workshop de imposição de mãos, sábado, em Santos, e o nosso curso de projeção astral e clarividência em maio, ok? 5904-2116 ou nosso site www.centrodeestudos.org. Posição para fazer projeção astral. Essa é uma pergunta que foi colocada aqui para a gente no foradocorpo.com, tá? Foradocorpo.com é o cantinho na internet que você acessa, é só escrever foradocorpo.com, acessa, e aí você coloca as suas perguntas e nós vamos respondendo sempre em vídeo, tá? A ideia é que você possa saber quem está respondendo. Isso é uma coisa tão engraçada, né? Porque as perguntas eram feitas e eram respondidas mesmo. Mas alguém falou assim, mas como é que eu vou saber se é o Moisés que está respondendo? Ou se é a equipe, ou quem, né? Quem estaria respondendo? Então, foi uma grande colocação dessa pessoa, nós passamos a responder tudo em vídeo e vamos respondendo na sequência, né? Então, toda semana a gente está respondendo as perguntas e aqueles que vão fazer a pergunta, tanto podem fazer como votar na pergunta que às vezes já está postada, né? Então, é uma soma. Aquela que tiver mais votos, ela é respondida primeiro porque ela sobe no ranking, né, na classificação, no nosso trabalho de internet, tá ok? Mas olha só, posição para fazer projeção astral. Já li em vários livros, inclusive escutei também que a posição para facilitar a projeção astral é deitada de barriga para cima. O que acontece é que sinto desconfortável nessa posição. Ele está dizendo aqui que ele começa o relaxamento e a meditação, ele consegue ficar umas 2 horas, mas o corpo começa a pedir para mudar de posição, né? Isso dependendo do costume que você tem de dormir, né, de deitar, aí uma outra posição fica realmente desconfortável, né? Me sinto confortável nas posições de lado e deitado, de bruços, inclusive já consegui projeções nestas posições, né? Ou seja, que não seja de barriga para cima, né? Mas foram no máximo 2. A maioria das projeções que consegui foi deitada, olha só, de barriga para cima. Mas acontecia assim, eu acordava no meio da noite e ficava deitada de barriga para cima e acabava conseguindo sair. Na verdade, eu gostaria de conseguir projeções lúcidas em qualquer posição. E ela fala aqui, né, se poderia ajudar. E claro que sim, né? Olha, de verdade, nós temos que nos exercitar para conseguir sair. Veja, que nós já convencionamos, né? Olha, é assim, na hora de fazer a projeção astral, você deita de barriga para cima e relaxa e sai. Mas isso é o começo da história, né? Alguém colocou isso, aí todo mundo vai atrás e faz. De verdade, você pode sair em projeção astral em qualquer posição. E conforme você vai ficando mais proficiente, aí nem isso é necessário, porque uma pessoa que realmente realize projeções astrais há muitos anos, ela já consegue e ela descobre que aquelas regrinhas que foram colocadas, tem técnica para isso,
Isso aí faz parte ainda do início né, do trabalho. Né? Então, no meu caso, por exemplo, qualquer posição que eu deitar, eu saio. Mas se eu estiver sentado, eu saio. Se eu estiver andando, eu saio. Aí você vai falar, puxa, mas pode? Pode. Muitas vezes, até na hora que eu vou deitar na cama, na hora que o meu corpo está caindo, eu já estou fora do corpo. Para a gente entender que os nossos limites, que foram colocados pelas nossas regrinhas e técnicas, né, para conseguir fazer isso, elas vão até um ponto. Quando você se torna proficiente, aí você já não tem mais o problema de dizer, olha, eu tenho que fazer assim para acontecer isso. Aí é uma coisa natural, você é aquilo, você consegue sair, né? Isso acho que é uma questão de tempo, de muito esforço e trabalho, porque aí você conseguiria sair com tranquilidade. Mas uma outra coisa que você deve levar em consideração é que essas primeiras saídas, elas são bacanas, podem ser lúcidas, mas elas são muito rápidas. No começo, você tem 2 segundos, 3 segundos e pronto. Ou perde a consciência, ou volta para o corpo, né? Ou a coisa se transforma em um monte de figuras fragmentadas. A gente tem que entender que isso é um caminho e que você vai se melhorando, né? Bom, daí, obviamente, você tem que colocar aquele item que eu considero bastante importante, que é o esforço, tá? Esforço, decisão, né? Fala assim, não, eu vou fazer, acabou, não tem história, né? E aí você vai conseguir fazer sim, mas não coloca limites, tá? Isso que você fala de conseguir fazer em qualquer posição, ainda é um limite, mas é necessário que você tenha essa liberdade de poder fazer em qualquer posição. Com o tempo você vai fazer até andando, né? Ou em situações que são muito atípicas, né, para as pessoas. Ela fala, nossa, mas pode acontecer isso em tal lugar, né? Pode acontecer um monte de coisas com relação ao desdobramento que a gente nem sabe quando você não pratica muito. Eu fiz um relato há pouco tempo, né, coloquei até no YouTube, que eu estava no aeroporto, né, e aí eu estava andando. Tinha um percurso mais ou menos longo. Longo que eu digo, deveria ter uns 40 metros, sei lá, 50 de caminhada dentro do aeroporto. E quando eu comecei a caminhar, eu fui descoincidindo. Daí a pouco eu estava do meu próprio lado, eu andando, né, e o meu espírito do lado flutuando, eu olhando para mim mesmo. Então, isso é uma projeção, mas é uma projeção que ocorreu andando, né? Você vai falar, nossa, isso é fantástico. Olha, a gente nunca deve entrar em euforia por coisas que são naturais, porque aí você estraga o teu trabalho, né? Aí vem aquela coisa sabe, do emocional, do poder, porque quando você consegue fazer uma coisa dessa, você acha que você tem poder, não tem nada a ver isso, né? Você realizar uma projeção astral é conseguir apenas mais um passo de consciência numa coisa que é natural e que todos nós já fazemos há milhares de anos, todos os dias, inconscientemente, talvez uns poucos com consciência, né? E alguns poucos pela força da própria vontade, porque descobriram que essa consciência de poder sair do corpo pode ter um espaço muito maior do que simplesmente a gente realizar uma projeção eventual, tá? Mas isso que você está colocando aqui é bacana, pratica, né? Pratica de lado. Eu tenho um relato até que eu vou contar aqui para você, e até para as pessoas, né, que também gostam do assunto, que eu morava ali na região de Santo Amaro, em Veleiros, no bairro de Veleiros, e eu estava deitado de lado, né? E no momento em que eu estava deitado de lado, eu comecei a sentir o estado vibracional, meu corpo foi ficando todo... entrou naquela catalepsia, né? Fica aquela coisa, aquela dormência total, o ruído, e eu saí de lado. Foi um negócio fantástico, né? Aquela saída do corpo. E nesse dia foi assim, um dia bacana, porque além de eu sair no corpo astral, como eu estava alimentando coisas universais e tudo mais, eu acabei saindo em corpo mental. Então eu estou contando isso
para a gente saber que a posição ela não é o limitante, né? Uma das coisas que eu acho que são fundamentais para nós é o estado de relaxamento que a gente pode ter. Isso eu acho que é bem decisivo na maior parte das vezes, tá? Porque uma pessoa num estado de tensão muito grande, ela pode também ter uma projeção astral, né? Ela acelera os chakras e sai, né? Talvez não esteja com total consciência, com uma lucidez altíssima, mas ela pode conseguir, sim, um estado de percepção muito bom. Então, é isso aí. Continua praticando, aproveita. Eu tenho colocado que a projeção astral é um espaço muito bom de conhecimento para nós, né? Muda a vida da gente, na verdade, né? Você conseguir ter contato com a dimensão espiritual e poder olhar de onde é a nossa origem, né? Porque nós viemos de lá para cá, olhar esse mundo físico, a tua visão já é diferente. Por quê? Porque nós olhamos o mundo físico de dentro dele, né? É que nem você se autoanalisar, né? Se alguém olhar para você, vai enxergar mais coisa de você do que você mesmo. A não ser que você tenha se aperfeiçoado a um ponto muito grande. Mas quando você sai fora do teu corpo físico e pode olhar da dimensão espiritual, que tem uma percepção muito mais alta de tudo, né? De lá a tua visão aumenta, a audição aumenta, a percepção do mundo, da dimensão etérica aumenta muito, né? Eu diria que é sucesso total e deve ser praticado, sim. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. Nosso site, www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com, para você colocar essas perguntas que o pessoal está colocando aqui e que eu acho excelente, né? Então, e aí eu vou respondendo todas as perguntas, né? E eu acho que isso é uma forma de a gente, nessa relação, né, esclarecer. Tem uma coisa que eu penso que é assim, tanto quando você vai dar uma palestra, como quando você está ali sentado para aprender, você está aprendendo, né? Isso é uma coisa engraçada, mas eu acho que é uma verdade mesmo, né? Porque você pega uma pessoa que vai dar uma aula, ela tem que estudar. Então ela está aprendendo também. Então não tem jeito. E quando alguém faz uma pergunta, está aprendendo também, né? É isso. Aí a pergunta seguinte é: quais os outros corpos além do físico, astral e mental? Aí ele diz aqui que ele escutou no programa Consciência e Evolução, pergunta fora do corpo, ele colocou aqui 23, né? Você falando que existe o corpo físico, o astral, o mental e outros. Você que está falando isso aí, eu estou lendo o que está escrito aqui na sua pergunta, né? Anteriormente você já havia dito que buscava a existência de outros veículos de manifestação da consciência. Creio que já os descobriu. Por favor, você pode falar sobre eles? Muito obrigado pelo trabalho maravilhoso que você realiza. Tenho um carinho muito grande por você. Acho que palavras não são capazes de explicar. Gratidão. Não, quem agradece somos nós, sou eu que agradeço, né? Por esse pessoal todo maravilhoso que acompanha o trabalho, que é interessado numa coisa que eu vejo que nos ajuda a evoluir, né? Nos tira daquela coisa materialista, né? Que nós mesmos alimentamos a todo instante e passa a ter uma visão muito além desse mundo físico para um mundo maior que é todo o universo que existe, né? Nas suas várias dimensões. Mas eu realmente, o que eu coloquei e tenho colocado, eu sou um pesquisador, né? Então, pesquisar o corpo físico, com certeza, né? Nós temos que saber mais sobre o nosso veículo físico, temos que ler mais, aprender, né? Conversar com pessoas que sabem, assistir documentários, e tudo que você puder fazer para saber sobre cada veículo é importante, porque ajuda sempre no trabalho que a gente realiza de pesquisa, né? E nós somos a nossa própria pesquisa, se a gente pensar bem. Então, o corpo físico, né? Depois você tem um duplo etérico,
que não porta a consciência, mas é a cola entre o corpo físico e o corpo astral, né? O corpo astral que porta a consciência. Depois você tem um duplo dourado, que é um corpo que liga o corpo astral ao corpo mental. Depois você tem o corpo mental. E aí você vai falar assim, mas se você tem pesquisado, né? Olha, eu vou fazer uma colocação aqui, porque a gente começa muitas vezes a criar detalhes em coisas que a gente não precisa criar esses detalhes, né? Então você começa a estudar, o pessoal, não, mas você tem 7 corpos, tem 20 corpos, tem, sabe? Começa a colocar inúmeras densidades. Eu vou dar uma explicação aqui, que eu considero que para mim, nesse momento, pode ser que eu esteja enganado, é a mais plausível, tá? Então, você vai falar, então você chegou no corpo mental, e aí? Olha, o nosso corpo mental é um nível de densidade, tá? É uma coisa muito sutil. E eu já especulei, e especulação é especulação, né? Porque eu acho que são tantas as variáveis que, se a gente quiser determinar, a gente só vai conseguir chegar próximo, não vai conseguir dizer, o número é tal, né? Então a densidade ou peso, essas coisas a gente tem que especular. O corpo mental, eu especulo ele entre 40, 100 mil vezes, né? Menos do que o corpo físico. Quando eu digo menos, eu estou falando da densidade desse corpo, desse veículo, mas isso é uma especulação, né? Mas tem algumas coisas que eu, através da minha pesquisa, não só na pesquisa em projeção astral, mas em corpo mental, eu pude descobrindo além. Então, por exemplo, uma consciência, se ela está trabalhando no chakra coronário, a estrutura dela de consciência, de veículo, é nessa densidade. Aí você vai falar, não estou entendendo, eu vou explicar. Vamos lá, se eu estiver trabalhando no chakra coronário, nos primeiros raios, com a consciência nos primeiros raios, presta bem atenção, nós trabalhamos com todos os chakras, tá? Mas o nosso nível de consciência nos primeiros raios, a tua estrutura de densidade está nesse nível, tá ok? Então fica uma coisa bem clara, né? Mas aí você vai falar, e daí que fica nesse nível é outro veículo? Então, na verdade, o trabalho que você está realizando com o nível de consciência te proporciona uma densidade diferente, uma sutilidade maior. Aí, observando, trabalhando, pesquisando, buscando, de repente eu me deparo com uma consciência que, além do chakra coronário, ela tem mais uma coroa. Aí você vai falar, como assim mais uma coroa? A gente vai criando no nosso trabalho e na nossa amplitude um espaço de conhecimento, de energias que cada vez é maior, é mais sofisticado, né? Então, eu já cheguei a ver consciências que tinha 3, 4 coroas sobre a cabeça. Aí você vai falar, puxa, mas como é que fica aparecendo? Alguém até pode pensar assim, vai parecer um abacaxi, né? Sabe aquela coisa da hora? Não funciona desse jeito. Fica um negócio belíssimo, né? Fica uma coisa fantástica que vai nos dar a impressão de luminosidade que não dá para a gente descrever com o conhecimento que a gente tem através do que a gente produz, até com a nossa imaginação. É um negócio absolutamente diferente. Você sabe que aquilo está acontecendo, você sabe que aquilo existe, mas não dá para você falar assim, vamos fazer o desenho disso. É uma coisa dinâmica, uma coisa de luzes, uma coisa maravilhosa que está ali presente, né? E que nós aqui na nossa pequenez queremos colocar a forma, queremos colocar a cor, queremos colocar tudo. E o que a gente faz é criar imagens que a gente utiliza, né, nos filmes e tudo mais, mas que estão distantes, algumas vezes distantes, daquilo que seria a realidade da dimensão
mais sutil, da dimensão astral ou mental. Então, existe alguma coisa além do corpo mental? Eu diria que além do corpo mental, você vai ter, até onde eu conseguir, você vai ter outros níveis de sutilidade. E para que você fique talvez satisfeito com a resposta, eu creio que exista um veículo mais sutil. Eu creio, mas eu não posso afirmar com certeza, porque eu não consegui, através das minhas pesquisas, chegar além do corpo mental. Então, nesse momento, eu tenho realizado projeções, muitas projeções em corpo mental, me dedico a isso, quero aprender cada vez mais. E eu sei que quando você chega nesse ponto, o teu crescimento passa a ser geométrico, ele deixa de ser, né, uma regressão linear, aritmética, e passa a ser geométrica. Ela vai ficando uma coisa, né, exponencial. Mas o caminho que a gente faz é um caminho para o infinito, ele é muito grande, né? E nós temos que aprender muita coisa para não fazer inferências infelizes e depois ter que desfazer tudo aquilo que a gente acredita. Então, eu penso que deve existir mais um corpo, né? Ou vários, a gente não sabe. Mas nesse momento eu cheguei até o veículo mental, nos vários níveis que ele pode se manifestar. Curso de projeção astral e clarividência em maio. Você não deve perder e deve fazer a sua inscrição logo. Vai ser lá no sítio São Damião, nós vamos estar juntos. Vai ser uma coisa muito boa, maravilhosa com relação àquela energia imanente, com uma turma, né, com uma equipe de pessoas todas voltadas para o crescimento, para a evolução, e que, no final das contas, elas vão estar para receber, né, com o maior carinho todos aqueles que participarem desse trabalho. As perguntas que são colocadas, nós vamos respondendo todas, tá? Então, quer fazer pergunta? Entra no foradocorpo.com e coloca a pergunta que a gente responde com o maior carinho, com a maior boa vontade, né? Porque a ideia de todo esse trabalho que a gente realiza é que nós possamos ser seres humanos melhores, né? Viemos para cá, para essa Terra, para esse planeta, com a possibilidade grande de construir muita coisa boa, de ultrapassar o limite do que nós somos, e de repente nós estamos parados no tempo. Mas nós vamos mudar isso, porque nós somos todos, né, muito bons. Nos encontramos na próxima semana.